Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta nas nossas correções de atividades do LDI de Matemática. Lembrando que é o volume 1, certo? O volume azulzinho. Nós, no último vídeo, fizemos a correção até a página 56, até metade da página 56. E agora nós vamos concluir o exercício da página 56. Então vamos lá? Aí com o seu LDI aberto na página 56, caderno, lápis e borracha na mão. Então vamos lá, quinta parte dos nossos exercícios, vamos lá. Gente, olha só, aqui no exercício 3 da página 56, nós temos este símbolo. Ele mostra que pelo menos parte das contas aqui você precisa fazer no seu caderno, certo? Porque não tem espaço para fazer no LDI. Então, quando tem esse símbolo, tem que fazer lá no caderno. Vamos ver. O gerente de uma loja de brinquedos fez um levantamento das vendas de ursos de pelúcia durante as 5 semanas que antecederam o Natal do ano passado. Observe no pictograma a seguir o resultado desse levantamento. Então, olha só, o título aqui do gráfico, não é, do nosso pictograma, venda de ursos de pelúcia antes do Natal. Você deve perguntar, mas professor, o que é pictograma? Gente, pictograma é um tipo de gráfico onde nós utilizamos imagens, figuras, para fazer representar aquilo que nós queremos mostrar. Neste caso, como a venda de ursinhos de pelúcia, então foram utilizados os ursinhos para mostrar como que foi a venda nestas semanas que antecedem o Natal. Pictograma de picture, né? De pintura, de imagem, de figura, tá bom? Olha só, o grande detalhe aqui que nós temos que lembrar é o seguinte, que cada ursinho desse aqui do nosso pictograma, ele equivale a 18 ursinhos. Isso não pode ser esquecido, não é? Então, neste eixo aqui, nós temos as semanas, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta semana. E aqui embaixo nós temos a quantidade de ursinhos, que sempre vai ter que multiplicar por 18, porque cada ursinho desse vale 18. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisava descobrir aqui neste exercício é quantos ursinhos de pelúcia foram vendidos em cada semana, não é? Então, para isso, você teria que fazer suas contas no caderno para depois transportar os dados para a tabela que está na página 57. Então, vamos fazer as contas antes de mexermos com a tabela, beleza? Então, olha só. Aqui na primeira semana, gente, quantos ursinhos tem no nosso pictograma? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Significa que ele vendeu 9 ursinhos? Não. Significa que ele vendeu 9 vezes 18, porque cada ursinho desse vale 18. Então, vamos lá. 18, 9 vezes 18, que dá quanto? 162. Então, qual a quantidade que ele vendeu aqui na primeira semana? 162 ursinhos, tá bom? Na segunda semana, nós temos aqui, ó. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, ele vendeu 6 vezes 18, certo? Então, lá, 6 vezes 18 dá quanto? Dá 108. Então, vamos colocar aqui só para a gente poder ter esses dados, tá ok? E na terceira semana? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ursinhos e meio, ou seja, metade, não é? Então, vamos lá. Na terceira semana, 18. Quantos ursinhos foram vendidos? Foram 5,5. Então, 5 vezes 18 vai dar 90. Ó, você sabe que meio é metade. Portanto, se um ursinho valia 18, a metade vai valer 9. 18 dividido por 2 é 9. Então, 90 mais 9, 99 é a quantidade da terceira semana. Isso aqui é uma pegadinha, tinha que prestar bastante atenção. Na quarta semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ursinhos, vezes 18, não é? Então, vamos lá. 7 vezes 18 dá 126. E, por fim, a nossa última semana, aqui a quinta semana, com os ursinhos, 1, 2, 3. 3 vezes 18, na verdade, que dá quanto? 54. Bem, agora nós temos os dados
para preenchermos a nossa tabela. Lembrando, estas contas que eu fiz aqui no rascunho são as contas que você fez no seu caderno. Você vai conferir se elas estão corretas, porque você precisa delas para preencher a tabela, senão está errado. Eu nem anotei aqui para vocês, não é? Quarta semana, 126. Quinta semana, 54. Então, olha só, gente. Aqui, nós temos que colocar... Ó, o professor errou uma coisinha aqui. Ele esqueceu de trazer aqui, ó, o título, que é Venda de ursos de pelúcia antes do Natal. Então, aí na hora de preencher a sua tabela, né, não esqueça. Então, olha só. Faça os cálculos necessários em seu caderno e preencha a tabela com as informações desse pictograma. Nós já fizemos os cálculos que estão aqui embaixo, certo? Então, nós estamos preenchendo. Colocamos o título, agora semana primeira, segunda, terceira, quarta, quinta semana. Vamos colocar os valores? Quantidade de ursos de pelúcia que foram vendidos. Na primeira semana, 162. Na segunda, 108. Na terceira, 99. Na quarta, 126. Na quinta semana, 54 ursinhos. Ficou certinha a sua tabela? Então, você vai conferir se as contas que você realizou no seu caderno estão corretas e se a sua tabela está preenchida de forma correta. Gente, eu vi pessoas fazendo a tabela desordenada. Bagunça. Teve gente que escreveu 2, 3, não tinha sentido a tabela. Outros começaram com quinto, quarto, daí ficou bagunçado. Então, a sua tabela deve ficar assim, em ordem. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, os valores, o título lá em cima, tá bom? Confere aí, dá pausa no vídeo, faz todas as conferências, corrige o que for necessário para continuarmos os exercícios. Eu trouxe a tabela para cá, lembrando que aqui ela está sem título, mas o título está lá na outra página que eu coloquei, tá bom? Então, olha só. B. Quantos ursos de pelúcia a mais essa loja deveria vender na quarta semana para que a quantidade fosse igual à vendida na primeira semana antes do Natal? Bem, na quarta semana, gente, ele vendeu 126 ursinhos. Na primeira semana, vendeu 162. Então, a gente sabe que na primeira semana ele vendeu mais do que na quarta semana, não é? Ele quer saber quanto que ele necessitava vender a mais lá na quarta semana para poder igualar esses valores. Então, olha só, nós vamos fazer a diferença, a quantidade a mais. Então, uma conta de subtração. 162 menos 126. Tudo bem? Então, vamos lá. 2 menos 6 não é possível. Não é porque se eu só tenho 2, como que eu vou tirar 6? Então, nós vamos emprestar do vizinho. Então, olha só. A dezena vai emprestar. Eram 6 dezenas, vão virar 5 dezenas. Eram 2 unidades, vão virar 12 unidades. Agora, a gente consegue fazer a nossa conta. Tudo bem? Então, vamos lá. 12 menos 6 é 6. 5 menos 2 é 3 e 1 menos 1 é 0. Então, quanto que ele precisaria vender a mais na quarta semana para igualar o valor da primeira semana? Ele precisaria vender 36. Olha, professor, mas eu ainda estou em dúvida. Como que é isso? Olha só, gente. Vou fazer só um rabisco aqui. Não precisa copiar essa parte. Na primeira semana, ele vendeu 162, não foi? Lá na quarta semana, olha só. Na quarta semana, ele vendeu apenas 126. Se ele vendesse a mais 36, quanto que ia dar isso? 6 mais 6, 12, vai 1. 1 mais 2, 3 e 3, 6 abaixo 1, 162. Então, olha só, na quarta semana ele vendeu 126. Se ele vendesse mais 36, o valor ia dar o mesmo daquilo que ele vendeu
na primeira semana. Então, o nosso raciocínio, a nossa conta está correta, não é? Então, essa loja deveria vender 36 ursos de pelúcia a mais. É isso daí, ok? A última conta que nós temos aqui é, se cada urso foi vendido a R$ 35, qual o valor arrecadado com as vendas na primeira semana antes do Natal? Então, olha só, gente. Na primeira semana foram vendidos quantos ursinhos? Deixa eu marcar aqui. Foram vendidos 162. Qual que era o valor de cada ursinho? 35. Deixa o professor melhorar esse 3 aqui e esse 5, né? Era o valor de cada ursinho, 35. Então, nós vamos fazer uma multiplicação. Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 6 é 30. E 1 que foi 31, vai 3. 5 vezes 1, 5. E 3 que foi 8. Beleza? Vou mudar a cor para você perceber agora como nós vamos fazer. Olha só, nós já multiplicamos a unidade, que era... Cadê a minha canetinha aqui? Ó, nós multiplicamos a unidade, que era o 5, certo? Agora nós vamos multiplicar a dezena, que é o 13. Então, eu vou colocar um 0 aqui, para mostrar que é dezena. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, que foi 4. Agora a gente faz a soma, bem apertadinho. 0 mais 0, 0. 1 mais 6, 7. 8 mais 8, 16. Vai 1. 1 mais 4, 5. 5.670. Então, olha só, o valor arrecadado foi de 5.000. Olha, ali o professor errou na marcação. Deixa, né? Aqui, 5.670 reais. Tá bom, gente? Deixa o professor mudar aqui, porque essa... Vou mudar até a cor para vocês, para ficar bem claro, já que ficou bagunçado aqui, não é? E aqui, 5.670 reais. Tá bom? Olha só, confere as suas contas estão corretas, dá um tique, certo? Se estiver alguma coisa errada, você faz a pausa e no vídeo, não é? E faz as correções necessárias, tá bom? Vamos lá. Estamos agora ainda na página 57, no finalzinho. Vamos ver a atividade 4. Na tabela a seguir, estão registradas as quantias arrecadadas por uma loja de brinquedos com as vendas de bonecas e carrinhos nos 3 primeiros meses deste ano. Então, nós temos a tabela aqui, ó, venda de bonecas e carrinhos. Os meses de janeiro, fevereiro e março, e a quantidade de brinquedos que foram vendidos em bonecas, né, e carrinhos. Então, aqui, ó, 250, 350, 400, carrinhos 300, 250, 450 em cada um destes meses. Então, olha só. Represente em um gráfico de colunas as informações dessa tabela. Então, vamos passar aqui para o nosso gráfico, vamos preencher. O gráfico está na página 58, certo? Então, vamos lá. Olha só, vem primeiro o título, Vendas de bonecas e carrinhos, que é o mesmo título que está lá na nossa tabela. Vamos preencher o eixo daqui, ó, lateral aqui, a quantidade de brinquedos. E vamos preencher o eixo da horizontal, que é o mês, não é? São os meses. Quais são? Janeiro, fevereiro e março. Beleza? Aí, gente, nós temos que fazer a legenda, não é? Porque nós temos ali bonecas e carrinhos. Eu vou até mudar aqui a canetinha para um marca-texto. E olha só, para as bonecas, a gente vai utilizar... No meu caso aqui, não sei qual cor você usou, certo? Mas aí tudo bem. Eu aqui vou utilizar a cor amarela, tá? Para as bonecas. E para os carrinhos, eu vou utilizar, cadê? Vou utilizar o verde claro, tudo bem? Então, olha só, nós vamos pegar os valores de lá, e ali não ficou amarelinho? Deixa o professor arrumar. Ah, meu Deus. Aqui.
Mas é uma coisa, né? Essa mesa, ela me dá cada uma. Ó, o bonequinho ficou lá amarelo. E o carrinho tem que ficar verdinho. Ô, mesa que tá enganando o professor. Ficou. Agora dá, certo? Então, olha só, deixa eu voltar para nossa canetinha. Então, olha só, gente. Agora nós vamos trazer os dados da tabela e colocar janeiro, fevereiro e março. Eu já fiz a tabela completa aqui para você comparar, ok? Então, olha só, gente. Em janeiro, foram vendidas 250 bonecas. Então, elas estão aqui, ó. Ok? E foram vendidos 300 carrinhos. Em fevereiro, foram vendidas 350 bonecas. Então, veio amarelinho até ali. E foram vendidos 250 carrinhos. Então, veio até aqui. E em março, foram vendidos 400 bonecas. Vendidas, né? Vendidas 400 bonecas. E vendidos 450 carrinhos. Então, está certinho. Eu fiz os risquinhos só para conferir com vocês e mostrar que as cores das colunas estão direitinhas, tudo muito bem preenchido. Confere se o seu gráfico está certo. Vou até apagar para vocês esses risquinhos, que os risquinhos só foram para conferência mesmo, não é? Está certíssimo. Então, olha só, se você acertou, dá um tique, se errou, dá pausa no vídeo e faz a sua correção antes de ir além, tá bom? Olha só, a última atividade que nós tínhamos aqui era de educação financeira na página 58. Gente, por causa desse símbolo, era para fazer no caderno, certo? Nós orientamos vocês direitinho nas orientações do roteiro de estudos. E eu falei que nós tínhamos que adaptar essa atividade porque a gente não estava na casa. Então, olha só, o que nós escrevemos lá no roteiro de estudos? Peça à criança para realizar uma pesquisa junto a seus familiares como se comportam quando ganham algum dinheiro. Ela deve conversar com 3 pessoas, pode ser seus familiares, para construírem uma folha de papel, uma tabela e um pictograma, que a gente acabou de ver, não é? Para representar o resultado da pesquisa. Peça para destacar as moedas da página de adesivos para a construção do pictograma. Então, as moedinhas eram essas aqui, ok? Gente, eu não trouxe para vocês verem, mas eu recebi cada coisa legal, cada tabelinha bonitinha e cada pictograma interessante. Teve gente que fez pictograma nas colunas verticais, teve gente que fez pictograma na coluna horizontal, ficou muito legal. Olha, uma atividade muito interessante, tá ok? Parabéns para quem fez certinho, para quem não fez, pode agora fazer e ficar tudo direitinho, ok? Gente, estamos terminando por aqui as nossas correções do LDI número 1. Gente, vocês estão reparando que nós concluímos o LDI 1 de matemática. Não é? Todas as atividades do LDI 1 de matemática estão corrigidas. É claro que nós temos atividades ainda das outras matérias que nós vamos corrigindo pouco a pouco e deixando tudo certinho, não é? Guarde o seu LDI com muito carinho, porque ele será utilizado nas próximas correções das outras disciplinas e depois, quando voltar às aulas, você vai entregar para o professor para ele poder verificar se você fez tudo certinho no seu LDI.